Olá, Isaías Silva, instrutor de trânsito, mais um vídeo para o canal Descomplicando o Trânsito. Estamos falando sobre normas gerais de circulação e conduta. Hoje trataremos um pouquinho da circulação de motocicleta, motonetas e ciclomotores. É interessante a gente entender a diferença de um para o outro e, ao mesmo tempo, a similaridade no comportamento que deve existir entre esses veículos. Então tá, o que é a motocicleta? É aquele veículo que você precisa colocar entre as suas pernas para pilotar. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Motocicleta, você faz isso. Motoneta, você senta no banco, né? Esse aqui é o banco agora, ó. Então não fica entre as suas pernas, entende? O tanque não fica ali entre as suas pernas. Então, motocicleta sim, motoneta sentado, ó. Motocicleta montado, motoneta sentado. Ciclomotor são os veículos de até 50 cilindradas, beleza? Essas bikes elétricas, muitas delas já se enquadram aí na categoria de ciclomotor. Então, como é que tem que ser o comportamento para esses veículos, gente? Então, confesso que eu tô meio assim concernente a essas bikes elétricas, tá? Mas antes de ter essa crescente no número dessas bikes, a legislação já existia, isso é importante entender. E a gente aplicava da seguinte maneira: ciclomotor, tem que ter um capacete, beleza? Então vamos lá. O capacete precisa ter viseira, gente, tá? Então o capacete que você vai pilotar, a sua moto precisa ter viseira. E erradamente eu pensava que para o carona, para o garupa não era necessário, mas é também necessário uma viseira ou o óculos de proteção. Isso é importante a gente entender que esse óculos de proteção não é o seu óculos de grau, é um óculos especial para proteção. Então, se você é obrigado a pilotar de óculos, né, óculos de grau, você vai ter o seu óculos, né, corretivo, suas lentes corretivas, e eles vão corrigir a sua visão. E vai vir um outro para proteger, né, o seu óculos, a sua visão, né, de alguns elementos. Então, se você tiver com capacete que não tem viseira, você tem que estar usando óculos de proteção, tá? De acordo com o CONTRAN, beleza? Tem que estar segurando o guidão com as duas mãos, tá? Tem que ter as duas mãos ao guidão. E é interessante também, gente, ter um vestuário de proteção. Tá? Às vezes a pessoa vai pilotar a moto, ela não percebe que ela é uma das partes mais vulneráveis do trânsito. Então, coloque a roupa adequada, calçado adequado, tem que pilotar com calçado adequado, de preferência roupas claras, né? Pra você se tornar mais visível à noite, se tiver um colete refletivo, tudo isso é interessante. Deixa eu contar uma situação. Aqui na minha cidade aconteceu um fato, né, triste por sinal, né? De a pessoa estar pilotando a sua motocicleta e ser atingido por uma pessoa que estava terrivelmente embriagada. Então assim, foi horrível. Eu não sei depois como é que uma pessoa consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro, saber que poderia ser evitado, né? Poderia, já que tem um hábito de beber, poxa, então paga um aplicativo, um táxi, enfim. Mas aconteceu o óbito, né? 2 pessoas vieram a óbito. Só que na filmagem a gente observava também que as luzes da motocicleta estavam apagadas. Então, se para uma pessoa que está normal, né, com juízo normal, digamos assim, ela às vezes não consegue enxergar uma motocicleta à noite se ela não estiver com as luzes corretamente acesas, devidamente acesas, né? Imagina então uma pessoa que já está fora do seu juízo normal. Então assim, você motociclista, pense, você é responsável pela sua vida e por alguns outros usuários do trânsito também, tá? Então tome cuidado aí, siga as regras, coloque roupa adequada, vestimento adequado, calçado adequado. Às vezes tem acidente que o camarada ia ralar o pé, a pessoa ia ralar o pé, mas por não estar com calçado adequado, tem muita gente que gosta de pilotar descalço. Eu não gosto muito de pilotar, mas quando eu piloto eu gosto de estar com calçado, né? Para dificultar um pouquinho as situações mais difíceis, né, gente? Tem gente que facilita para o pior acontecer. Então, o calçado, se você ralar no asfalto, primeiro que vai ser danificado vai ser o seu calçado, para depois ser o seu pé. Agora, se você está descalço, o seu pé vai ter o contato com o asfalto. Então aí, não é direção defensiva ainda, mas já segue o conselho aí para vocês. Mas o que? Os passageiros, gente, também tem que estar com a roupa, vestimenta adequada,
O passageiro, o que mais de legislação? Capacete, viseira, tá? O passageiro também precisa estar bem posicionado, bem alinhado, e saber também equilibrar-se em cima da moto, que a gente vai falar um pouquinho mais de direção defensiva sobre esse assunto. Mas é importante a gente pensar, aí é uma dica para o motociclista, né? É importante pensar nos 5 itens de segurança de uma moto, tá? E ela começa no veículo e vai terminar em você, porque você é a extensão. Entenda isso, motociclista, você é ou você será a extensão da motocicleta. Então vamos lá, primeiro item de segurança, farol. Segundo item de segurança, retrovisores, tá? 2 retrovisores, então já foram 3 itens aí, né? Tô falando assim para você poder contabilizar, tá, gente? Então, porque na prova de trânsito lá em Minas, quem vai fazer prova em Minas, ó, atenção a isso aí, hein? Eles vão perguntar se você está preparado. Você vai mostrar os itens de segurança da moto. Vou falar 5 não, tá? Vou falar os itens de segurança da moto. Então você vai chegar, mão no farol, né? Um item, retrovisor, outro retrovisor, né? Já foram 3, só para você decorar, tá? Vou usar o número 5 só para decorar mesmo. Jugular, bem regulada, 4. Viseira baixada, 5, né? Então, ó, para você não errar na hora da prova, aí em Minas Gerais, gente, nos demais estados eu não sei, em Vitória, no Espírito Santo não existe isso, tá bom? Mas lá em Minas Gerais, quando eu fiz a prova lá, exigia-se, então, se conferir esses itens. Então, farol, retrovisor esquerdo, retrovisor direito, jugular, né, que é aquela cordinha do capacete, e a viseira, né, que é aquele acrílico, né, que você coloca ali. Então, conferiu os itens, top, tá? Às vezes a gente anda com o farol apagado, né? Às vezes as luzes traseiras do veículo estão todas apagadas, e tudo isso aí facilita o acidente. Então, motociclista, seja atento a isso. Tá, e aonde o motociclista precisa andar? O motoqueiro anda onde ele quiser, tá, gente? O motoqueiro. O motociclista não, o cara técnico. Ele vai obedecer a legislação e ele vai viver um pouquinho mais. Então ele vai obedecer a legislação e por isso vai viver um pouquinho mais. Mas observem, o motociclista, o corredor não é seu. Tire isso da sua mente. Tá? Também piloto moto, também ando em corredores, tá? Com segurança. Então, entenda que não é um ambiente para você estar andando ali de qualquer maneira. Né? Não é para ficar buzinando, você está cometendo infração de trânsito. Então, se vai andar, beleza, anda no corredor com segurança, observando que algum veículo pode sair dali sem sinalizar. Então, olha só, pensa no seguinte, você já está na via, né? Você já tem uma facilidade de andar no corredor, porque se for olhar realmente o Código de Trânsito, o que ele diz? Você precisa manter a distância lateral e frontal. Então, frontal, na frente, lateral, aos lados. Então, se você está no corredor, você não está mantendo essa distância. E isso torna-se perigoso. Não está sendo cobrado no Brasil, devido a não dá para falar aqui, gente, no vídeo, tá? Mas foi feito alguns acordos, assinaram alguns decretos lá, algumas coisas lá na lei, mas a lei não foi mudada. Você precisa manter a distância frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Então, muito cuidado com isso aí. Mas, enfim, procura andar no centro da pista. Tem motociclista, motoqueiro, quer dizer, né? Que anda em cima da linha e às vezes não tem nem ninguém ali na pista. Ele não quer nem fazer o corredor, mas é porque ele criou o hábito de andar pertinho da linha, tá errado. Então você chama um problema para você, porque nisso um veículo maior vai tentar dividir a faixa com você, a faixa de trânsito. E nesse momento pode acontecer um esbarramento lateral, esbarrar um veículo no outro e você vai sair na pior. Então assim, anda no centro da pista. Tem várias faixas de rolamento, né? Várias faixas de rolamento. Você pega e anda no meio da sua faixa de trânsito, tá? Uma pista tem várias faixas de rolamento. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Às vezes eu troco as expressões aqui. Mas é isso mesmo. A pista tem várias faixas. Uma pista de rolamento tem várias faixas. Então escolha a faixa mais à direita. Evita de ficar muito lá na esquerda, né? Então escolha mais as faixas da direita. E aí, centralize o seu veículo nessa faixa. Certo? Agora, quando for
uma via de pista simples, né, é recomendável que você ande mais à direita ainda, mais próximo do bordo, tá? Então, às vezes a pista é um pouquinho larga, mas ela não chega a caber dois carros, né? Então, nesses casos, eu recomendo não, né? O Código de Trânsito recomenda que você ande um pouquinho mais à direita, tá? Então, em vez de centralizar o veículo, um pouquinho mais para a direita. E aí é seguro para você também. Beleza? Deixa eu ver mais o que tem que falar para o motociclista aqui. Sim, então vamos lá. Agora, a via, né, que você está transitando, a pista que você está transitando, ela tem uma faixa direita, só uma suposição para você entender, tá? Uma faixa direita, a do meio e a da esquerda. Porém, a da direita, ela é somente para ônibus. Você vai fazer o quê? Então, em vez de você andar na da direita, você vai andar na do meio. Se tiver mais pista, você vai indo para lá, mas nunca está sendo recomendado para vocês, nunca está sendo recomendado andar à esquerda, ok? Isaías, mas eu preciso fazer uma ultrapassagem. Vai lá na esquerda e volta. Isso, gente, na verdade está sendo, eu estou falando para o motociclista, mas todo condutor, ele deve pensar mais em andar mais à direita. Porque às vezes a pessoa pensa assim, já estou na velocidade da via, a via é de 60, eu já estou a 60, posso andar à direita? Não, né? Por quê? Um outro veículo pode estar com mais pressa do que você. Então, se você for, perdão, à esquerda, né? Vai na esquerda e volta. Sempre pensa assim. Porque se você está lá na esquerda, toda hora que te pedirem passagem, você é obrigado a ceder a passagem. Isso cai na prova, tá, gente? Toda vez que te pedirem passagem, pela esquerda. E cuidado com as pegadinhas na prova, que eles colocam lá na prova. Toda vez que pedirem passagem pela esquerda e pela direita. Não. Pela direita não, só pela esquerda. Então é o tipo de resposta que está mais ou menos dentro do que você aprendeu. Aí ele dá uma fugida, né? Você aprendeu que toda vez que você tiver à esquerda, você tem que facilitar para quem vem, né, querendo te ultrapassar. Então você vai deslocar para a direita, dando passagem a ele pela sua esquerda. Beleza, gente? A esquerda é o lado que o motorista do carro fica. Então, você vai fazer o quê? Estou dizendo dentro do veículo, né? Aqui, ó, deixa eu pegar uma cadeira aqui. Ih, não sei se o vídeo está invertido, hein? Mas eu estou dirigindo aqui, ó. Tem um outro aqui que é o passageiro. Aqui é a minha direita. Aqui é a minha esquerda. O lado onde eu estou dirigindo é a minha esquerda. Então, quando alguém quiser me passar pelo lado que eu estou aqui, eu vou deslocar o meu veículo para o lado do meu passageiro. Mudei de faixa e aí deixo o camarada me ultrapassar. Mas eu estou a 60 por hora e a minha via é de 60. Ele não pode andar 65 e me ultrapassar. Aí é um problema pessoal dele, certo? A sua questão é, dê a passagem para esse camarada. Você não sabe o que está acontecendo no veículo dele. Você não sabe o que está acontecendo, então dê a passagem. Eu estou tentando trazer vocês para uma realidade. Às vezes, gente, é uma viatura descaracterizada e ela só quer passar sem alarde. Então ela faz o que? Ela pisca o farol para você. Então são várias situações. Às vezes a pessoa está com um parente, um ente querido, que está nas últimas, e ele quer fazer o possível e o impossível para salvar esse parente. Se você deixar a pista da esquerda livre, gente, olha só, o Código de Trânsito não diz isso. Eu estou tentando trazer para você com clareza, para quando você for aplicar, você ter alguns motivos para fazer isso. Não só o Código de Trânsito. Observou o Código de Trânsito? Observei. O que ele diz? Quando me pedir passagem pela esquerda, eu sou obrigado a ceder, né? Mas aí, o cara te pede passagem pela esquerda, você não quer observar o Código de Trânsito. Então pensa, se fosse você com um ente querido dentro do veículo, você ia estar ligando para a velocidade? Deveria ligar, deveria se importar. Mas infelizmente, eu estou falando do lado humano nosso. Todos nós temos esse lado humano. E a gente quer salvar o nosso parente, nosso ente querido. A gente quer... Então assim, mas sai mais cedo de casa. Tem coisa que não tem jeito. Então eu estou falando aqui pelo seguinte. A regra diz o quê? Toda vez que pedir passagem pela esquerda, você é obrigado a ceder. Então, se você não quer pensar em parente seu de ninguém, não pense. Mas ceda a passagem pela esquerda, porque assim o Código de Trânsito diz. Gente, eu conto essas histórias para vocês poderem se familiarizar com o trânsito. Beleza? Então tá. Circulação de motocicletas, né? Já falei do capacete, enfim. Crianças menores de 10 anos, gente, que não tenham condições de segurar na motocicleta, não devem ser transportadas. Então pensa no quesito segurança.
não pensa na idade só. Tem gente que só pensa na idade. Não, ele já tem 15 anos. Mas ele 15 anos, mas ele não tem, às vezes, o juízo normal. Ele tem alguma dificuldade cognitiva. Então a gente tem que respeitar isso. Então você colocar uma pessoa dessa que não tem como, não tem condições de se segurar, né? Pode ser falei de 15 anos, pode ser um de 50, 60, 70, 90, não tem condições, não coloque na moto. Mas a lei diz o seguinte, 10 anos, beleza? 10 anos, crianças menores de 10 anos, ou que não tenham condições, não podem estar como garupa numa motocicleta. Circulação de bicicletas nas vias urbanas e rurais, que não haja acostamento, ciclovia, ciclofaixa, os ciclistas vão andar, gente, no bordo direito da via, beleza? Sempre no bordo direito. Aqui na minha cidade acontece que ciclista cruzar no meio dos veículos, enfim, e aí por aí vai. Mas é o bordo direito, o lado direito da via, o ciclista ele deve conduzir a sua bike ali. As bikes elétricas, tem que tomar cuidado também, tá? As bikes de forma geral se encaixam dentro da legislação, né? E as bikes elétricas, como é uma novidade, cuidado, gente. Vocês estão com um veículo motorizado, isso é perigoso, cuide do pedestre, tá? Cuide do outro ciclista que não tem motor, certo? Então pense nisso aí, pense na segurança viária, mas obedeça a legislação que está proposta a vocês, certo? E todos nós somos sujeitos a ela. As bicicletas, gente, de aro 20, né, o superior ao aro 20, tem que ter o espelho retrovisor do lado esquerdo, tá? Mais o que? Uma campainha, a sinalização noturna, tanto dianteira quanto traseira, sinalizações laterais também, tá? Os pedais geralmente eles já vêm com acrílico ali que quando o farol bate ali ele reflete, né? Então, mas é obrigatório também que tenha. O indicador também do dispositivo, né? Limitador eletrônico de velocidade para bicicletas elétricas. Então você tem que ter ali um dispositivo que lembra da limitação da velocidade e você vai andar de acordo com a velocidade proposta para aquela via, velocidade máxima permitida para aquela via. Finalizando o vídeo aqui, as competições esportivas elas podem acontecer? Pode, tá? Com todo respeito, mas não é de forma imbecil e idiota, né? Cheguei, vamos competir e pronto. Não, não é assim. Então você precisa comunicar o órgão, tá, que tem jurisdição sobre a via, e você vai ter uma autorização, tá? Eu não vou especificar como você vai fazer isso, aonde você vai. Procura o órgão que tem jurisdição sobre a via e para você conseguir a autorização, aí eles vão ditar os critérios para você. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, vai ter que ter corpo de bombeiro, vai ter que ter ambulância, enfim. Eles vão ditar para vocês o que precisa ter ali, mas você vai conseguir uma autorização para fazer a sua competição esportiva. E aí eles vão também pedir uma caução, né, para cobrir possíveis danos à via. Mas o que? Caução, gente, é um valor de garantia. Estou falando assim para simplificar. Era muito comum na época do cheque falar do cheque caução, né? Dava um cheque para garantir ali que você não ia dar o calote. Ou caso houvesse algum problema, você teria como arcar com aquilo ali. Mas o que? Um contrato de seguro contra riscos e sinistros em favor de terceiro. Mas o que você vai precisar? Um prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionário, né, aquele que tem jurisdição sobre a via, vai permitir, né, então o órgão permissionário incorrerá. Então o órgão vai ver o que ele vai gastar ali com polícia, com bombeiro, com ambulância, e ele vai repassar isso para você pagar. Então, a competição esportiva consciente, inteligente, monitorada, acompanhada e totalmente liberada pelo órgão que tem jurisdição sobre a via. No mais, eu acho que é isso por hoje. Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante. Então, se você fizer de forma imbecil, como eu falei, de forma idiota, vamos correr aqui, vamos ver quem chega primeiro. O famoso racha, né? Isso gera uma multa gravíssima multiplicada por 10, tá? Multa gravíssima multiplicada por 10, o que é isso? É uma multa e que o valor dela vai ser multiplicado 10 vezes. Então a multa gravíssima é R$ 293, deixa eu ver, acho que é R$ 293,47. Então vezes 10
dá R$ 2.934,70. Então, é uma multa gravíssima que vai incorrer para quem realmente infringir essa lei e praticar corrida, né, ficar empinando motos no meio da rua. Cuidado com isso, infração gravíssima vezes 10.